Tem formas de manipulação tão imperceptíveis, quase imperceptíveis, que a gente não percebe. E hoje eu quero falar com vocês do tema de hoje, quais são os 7 tipos de manipulação que os narcisistas fazem. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O interessante é que dentro de um relacionamento, se uma pessoa sempre inverte a responsabilidade dela, já é uma forma de manipulação. Mas muitas vezes essa inversão acontece de um modo que a pessoa se sinta totalmente um opressor, principalmente alguém, por exemplo, que seja empata e que está assistindo esse vídeo conosco. E você que é empata, você vai ter uma percepção de que você é uma pessoa totalmente má. Eu quero falar sobre essas técnicas que essas pessoas fazem, né? Os narcisistas e os manipuladores. Uma das primeiras, né, que eu já disse, seria a inversão de culpa, que é a culpa, por exemplo, emocional e a transferência emocional. É a culpa manipulada, me perdoem, e a transferência emocional. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa faz é totalmente justificável e ele terceiriza da seguinte maneira: eu não queria fazer, mas você me obrigou a agir dessa determinada maneira. Você sabe que eu sou uma pessoa totalmente emocionada, você sabe que eu sou uma pessoa totalmente intensa, você sabe que eu sou desse jeito. Você vê que a pessoa, ela vai colocar todos os adjetivos à culpa, porque ela sempre vai achar que o mundo é mal com ela, que as pessoas é má com ela, porque as pessoas não a entendem. Então, uma pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ou seja, o TPAS, ou narcisista ou manipulador, eles têm essa característica, tá? A segunda característica que eles têm também seria o silêncio punitivo, né? Ou seja, ele faz o tratamento como se fosse uma terapia emocional. Terapia, na verdade, entre aspas, porque com esse silêncio que é totalmente punitivo, a pessoa chega perto dele e pede até mesmo desculpa por existir, né? Então, a vítima se sente, na maioria das vezes, que ela é um transtorno para a vida da pessoa que a oprime. E com isso a pessoa, por exemplo, sente essa síndrome de Estocolmo. O que seria a síndrome de Estocolmo, né? A pessoa ficar totalmente apaixonada e vinculada ao manipulador. E tudo que ela faz, que o manipulador faz, é totalmente justificável pela pessoa que sofre a opressão. Então, por isso que a mesma fala, não, ele está assim por causa do trabalho, ele está assim por causa da escola, ele está assim por compromissos que ele tem. As pessoas, sabe, exigem muito dele. Então você vê que uma pessoa que tem uma carência emocional muito grande, ela tem essa síndrome de Estocolmo. E às vezes, tá, essas pessoas, elas sempre sofrem o silêncio que é totalmente punitivo. Mas as mesmas acreditam, né, que a culpa é praticamente dela. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu quero saber se o nosso conteúdo está sendo totalmente, por exemplo, né, servir de proveito para vocês. Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, tá? Assim nós podemos fazer mais vídeos, né? E o YouTube vai, por exemplo, direcionando as pessoas a verem os nossos outros conteúdos. Então sempre produzimos, né, os nossos conteúdos toda segunda, quarta e sexta. Mas eu quero falar, por exemplo, agora do terceiro tópico, que é muito importante. E o que seria esse tópico? Que seria o elogio envenenado. O que seria esse elogio envenenado? O interessante é que, por exemplo, ele te elogia, mas sempre coloca um porém, ou seja, ele sempre vai cobrar o seu melhor. Você deveria ser melhor. Então você vê que ele sempre coloca
um limite que é totalmente inatingível e inalcançável. Então a pessoa que está debaixo da opressão do narcisista, ela sempre vai achar que está sempre aquém, tá? Porque ele elogia, mas também com esse elogio ele sempre dá algumas alfinetadas, na verdade. Então o elogio dele é totalmente manipulador. É a espécie do narcisismo covert, né? Ele se afasta, mas quando ele quer algo, ele sempre vai elogiar essa pessoa, porque ele sempre está pensando em algo em troca. E com isso ele vai tendo com a pessoa uma espécie de rebaixamento velado. O que seria, né? Cada vez que ele critica essa pessoa, ele está despersonalizando, mexendo na sua autoestima. A pessoa vai ficando, por exemplo, com a autoestima mais baixa, vai tendo mais depressão, mais angústia, tá? E mais ansiedade. Tá? Então, por exemplo, também o quarto tópico, né, é a confusão calculada. Ou seja, por exemplo, essa pessoa sempre muda de discurso, né? Então, ela sempre faz essa espécie de confusão psicológica, que é o gaslight. Ela diz uma coisa hoje e diz outra coisa amanhã, e quando você discute com essa pessoa, por exemplo, ela dá de ombros ou então muda totalmente o discurso, tá? Ou seja, então o que que ela diz hoje não vale para amanhã ou depois da manhã, porque ela é totalmente impulsiva e sempre vai agir de acordo com os interesses. Quando o interesse dessa pessoa muda com você, sempre vai mudar o elogio de acordo com esse interesse. A quinta característica seria a chantagem emocional. Essa chantagem emocional trabalha da seguinte maneira: ela sempre vai cobrar o pouco de carinho que dá para você, mas que você o retorne de uma maneira muito mais intensa. Aquela velha jogada emocional. Se você fizesse aquilo que eu peço, eu não teria esse problema, eu não agiria dessa maneira. Se você me ama, você falaria ou você faria tudo aquilo que eu lhe peço, tá? E ela sempre vai jogar, né, essa chantagem emocional, que é o hovering, que a pessoa vai desgastando a pessoa. Então, mais provas de amor que a pessoa dê para o manipulador e para o narcisista, para ele nunca será o suficiente. Ele é uma espécie de um poço sem fim. Ele sempre quer mais. Por mais que você faça, cada vez que ele faz, ele vai sempre te despersonalizar. O que seria isso? Ele vai fazer você fazer algo que não é de acordo com o seu caráter, ou seja, ele não vê escrúpulos, né? Então ele sempre vê essa prova de amor de uma maneira totalmente desfigurada e desvirtuada. A sexta característica também ela é muito importante, que seria as comparações destrutivas. É o processo de triangulação. Por exemplo, se você tem um namorado, ou uma namorada, ou um marido, ou uma mulher, ele sempre vai comparar você, na verdade, com a pessoa que ele namorou outrora, né? Puxa, minha mulher anterior fazia melhor, meu namorado anterior fazia melhor. Então ela sempre vai fazer o quê? Sempre rebaixar você em direção ao outro. Mas quando ele estava com a outra pessoa, ele também a rebaixava. Ele está fazendo isso de acordo com o ideal que ele tem, que ele mesmo não consegue alcançar, e ele quer que você alcance. Então, ao invés dele se culpar, ele culpa você, na verdade, por não alcançar esse ideal que ele deseja. Então é por isso que ele faz essa triangulação de Karpman, né? Ela é chamada dessa maneira. Então ele sempre vai fazer essa terceirização de coisas, tá? Entre pessoas. Então ele vai fazer uma comparação que sempre será totalmente tóxica e uma humilhação que é totalmente calculada, porque a função dele é praticamente essa, tá? E a sétima e última característica é piedade manipulada, ou seja, o vitimismo dele é totalmente estratégico, tá? Então ele faz as pessoas sentir pena por ele para que ele sempre se dê bem no final das contas, tá? E no final dos relacionamentos. Então ele sempre vai fazer o que sempre de vítima, né? Ele sempre vai se justificar que ninguém o ama, ninguém o reconhece, ninguém vê o seu esforço, e isso mexe com o seu emocional, porque a função dele é sempre, na verdade, mexer com o seu emocional, da qual que você vai perdendo todas as suas razões.
Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E também eu vou colocar aqui o QR Code do nosso canal. Você escaneando, você vai entrar e vai ver uma playlist do qual que eu estou preparando, tá? Várias playlists para passar para vocês sobre os tópicos, né, que eu estou falando em outros vídeos, sobre a sedução psicológica, sobre, por exemplo, as técnicas, né, de manipulação que os narcisistas fazem e as táticas de gaslight, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês, tá, o QR Code, vocês escaneiam, entra direto na nossa playlist. Então, se vocês quiserem, comentem também no nosso canal, vocês têm toda a liberdade de qual foi esse tipo de desafio que vocês tiveram, na verdade, do manipulador. De que maneira eles te induziram? Por causa o que ele utilizou, na verdade? A inversão da culpa, o silêncio punitivo, o elogio envenenado, a confissão calculada, a chantagem emocional, as comparações, tá? Ou a piedade manipulada. Então, eu agradeço mais uma vez, tá bom? Pelo carinho e pela atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.